Transplante para Marte. No nosso tempo, essa é a voz da ambição, a promessa de levar a humanidade além da Terra. Mas o que acontece quando essa mesma ambição cósmica nasce em um império que mal havia conquistado seu próprio mundo? Bem-vindos ao Ícones Fora de Época, onde a história se encontra com o impossível. Hoje vamos explorar. E se Elon Musk, o arquiteto da exploração espacial, das máquinas inteligentes e da disrupção tecnológica, tivesse nascido em Roma no ano 30 d.C.? Bloco 1. A premissa e o cenário romano. Bem-vindo ao Império Romano, ano 30 d.C. Um mundo movido pela expansão territorial, pela engenharia monumental e pelo poder militar. As estradas conectam cada canto do império, os aquedutos irrigam cidades inteiras e os templos celebram os deuses que protegem as legiões. Mas, em meio a essa grandiosidade, a tecnologia era limitada a catapultas, balistas e rudimentares máquinas de guerra. Roma dominava a terra, mas sequer sonhava com os céus. No entanto, a mente humana nunca se contenta com limites. E é neste cenário de conquistas e expansão que nasce um visionário com ambições que vão além do Coliseu. Um homem determinado a fazer Roma não só dominar o mundo, mas também as estrelas. O nome dele, Elonus Maximus, o arquiteto da corrida espacial romana. Bloco 2. A biografia de Elon Musk. Antes de reescrevermos a história, vamos entender quem é Elon Musk em nossa realidade. Nascido em Pretória, na África do Sul, em 1971, Musk demonstrou um fascínio precoce por tecnologia e inovação. Aos 12 anos, já havia programado e vendido seu primeiro jogo de videogame, um presságio do que estava por vir. Depois de se mudar para os Estados Unidos, Musk cofundou o PayPal, revolucionando o sistema de pagamentos digitais. Mas isso era apenas o começo. Logo, ele fundaria a SpaceX, com um objetivo claro: tornar a humanidade uma espécie interplanetária. E enquanto lançava foguetes rumo ao espaço, também mudava a forma como dirigimos com a criação da Tesla, popularizando os carros elétricos e forçando a indústria automotiva a se reinventar. Seu desejo de desafiar limites o levou ainda mais longe. Com a Neuralink, Musk busca criar uma interface direta entre cérebros humanos e computadores. Com a The Boring Company, ele pretende revolucionar o transporte subterrâneo. E com a Starlink, seu plano é conectar o mundo inteiro através de uma constelação de satélites. Mas além de suas criações, Musk também é famoso por suas declarações ambiciosas e visões grandiosas. Ele não fala apenas sobre dominar mercados, ele fala sobre colonizar planetas. Mas e se essa mente visionária tivesse nascido em uma época completamente diferente? E se Elon Musk tivesse vivido não em um mundo digital, mas em um império que se estendia por 3 continentes? O Império Romano não apenas dominava a Terra, mas também as estrelas. Bloco 3. O transplante temporal e o despertar de Elonus Maximus. É ano 30 d.C., no coração do Império Romano. Nas vielas de mármore de Roma, nasce um menino de olhar curioso e mente inquieta. Seu nome? Elonus Maximus. Filho de um engenheiro militar e de uma escultora de mármore, Elonus cresceu entre pergaminhos de Arquimedes e mapas de batalhas. Enquanto outras crianças treinavam para a guerra, ele passava horas aperfeiçoando miniaturas de catapultas automáticas e engenhos de lançamento. Aos 25 anos, Elonus apresenta sua primeira grande criação ao Senado, o Carro de Batalha Autônomo de Marte, um veículo blindado movido a vapor e controlado por alavancas hidráulicas. Um dos soldados, espantado, exclama para o outro: "Ele realmente fez isso se mover sozinho, sem cavalos?" Enquanto os generais debatiam o custo das tropas, Elonus propunha um exército que jamais se cansaria, jamais desertaria e jamais falharia em marchar em linha reta. "Imaginem", exclamou ele em plena sessão, "máquinas que andam sozinhas, torres de lançamento que arremessam projéteis a centenas de metros, navios que cortam o Mediterrâneo sem uma única vela içada." O Senado, em silêncio, observa as demonstrações. Pequenos modelos se movem por conta própria,
As catapultas disparam em perfeita sincronia e os senadores trocam olhares espantados. Um senador de toga púrpura se levanta, analisando os esquemas de Elonos. Isso é impossível! Máquinas que andam sozinhas, navios que navegam sem ventos, não existe tal coisa no mundo. Elonos sorri confiante e responde calmamente: não existe, ainda. O Senado explode em murmúrios e debates acalorados, enquanto Elonos permanece sereno segurando um pergaminho repleto de diagramas complexos. Roma estava prestes a dominar não só a Terra, mas também os céus. Bloco 4. O Império da Inovação Romana. Sob o comando de Elonos, Roma se transformou em um império de inovações tecnológicas. Com financiamento direto do Senado, suas ideias tomaram forma. Torres de transmissão, chamadas de colunas de mercúrio, foram espalhadas por todo o império, enviando sinais por meio de descargas elétricas primitivas, um conceito revolucionário para a época. A expansão do império não se limitava mais às estradas de pedra. Com o apoio de Elonos, Roma criou as primeiras galés autônomas, movidas por um sistema de propulsão hidráulica que eliminava a necessidade de remadores. O Mediterrâneo se tornou o Mare Nostrum, em todos os sentidos. Navios romanos navegavam sem parar, cruzando mares em tempo recorde e trazendo riquezas de todas as partes do mundo conhecido. Enquanto isso, no Senado de Roma, isso é contra os deuses, máquinas que andam por conta própria, torpedos que navegam sem remadores. Elonos brinca com as leis da natureza. Outro senador rebate: e ainda assim, estamos conquistando territórios mais rápido do que nunca. Alexandria se rendeu em uma semana, sem que um legionário pisasse as suas muralhas. Silêncio. Um leve murmúrio de aprovação surge na sala. Enquanto alguns temiam suas criações, a maioria via Elonos como o maior estrategista da história romana. Um visionário que não apenas prometia, mas entregava. Roma não apenas dominava a terra, agora ela sonhava com os céus. Bloco 5. O sonho interplanetário e o legado. Enquanto Roma dormia sob o brilho das estrelas, Elonos olhava para elas com outros olhos. Para ele, não eram apenas pontos no céu, eram destinos. O rugido do fogo explode sobre o obelisco metálico e a estrutura começa a se elevar. Os romanos observam com espanto, enquanto Elonos, do alto de uma torre, sorri satisfeito. Pela primeira vez, Roma desafiava os céus e vencia. Com as invenções de Elonos Máximos, Roma se transformou no maior império tecnológico que o mundo já viu. Estradas que antes conectavam apenas cidades, agora interconectavam máquinas autônomas que transportavam suprimentos e armamentos sem a necessidade de legionários. Os carros de batalha de Marte movidos a vapor tornaram-se essenciais em campanhas militares, substituindo cavalos e permitindo que as legiões marchassem por distâncias inimagináveis sem descanso. As comunicações, antes feitas por mensageiros a cavalo, agora fluíam através das colunas de mercúrio, uma rede de transmissão elétrica que permitia coordenar exércitos a quilômetros de distância. Os senadores chamavam isso de vox divina, a voz dos deuses. Tamanha era a precisão e a rapidez das mensagens. O Mediterrâneo, outrora chamado de Mare Nostrum, agora se tornava um campo de testes para novas invenções. Navios blindados cruzavam o mar sem a necessidade de ventos e rotas comerciais eram feitas em tempo recorde. O comércio florescia e Roma, fortalecida por suas inovações, avançava para terras que antes eram inalcançáveis. Com o poder dessas máquinas, o império se estendeu por territórios nunca antes dominados, alcançando terras além do que os mapas romanos podiam traçar. E com o domínio das águas e das rotas comerciais, Roma atingiu um nível de prosperidade e poder inigualáveis. Mas Elonos não se contentou em dominar apenas o mundo conhecido. Seus olhos estavam voltados para o céu. O projeto que ele chamou de Carro Alado de Mercúrio era uma tentativa de ultrapassar as barreiras do próprio planeta. Seu objetivo, colonizar a Lua. Em 52 d.C., Roma lançou seu foguete ao céu. O mundo assistiu atônito, um feito jamais imaginado em qualquer outra civilização. Enquanto outras civilizações ainda se dedicavam à agricultura e à guerra por territórios, Roma olhava para as estrelas. Graças à mente visionária de Elonos Máximos, o Império Eterno se tornou a primeira civilização a desafiar os deuses nos céus.
E se Elon Musk tivesse realmente nascido na Roma antiga? Talvez o Império Romano nunca tenha caído. Talvez as estrelas fossem reivindicadas em nome de César e os mapas do Império não parassem em fronteiras de terras, mas se estendessem para o céu, onde o símbolo da águia romana tremularia no solo da Lua. Sob a visão de Elonos Máximos, Roma teria sido a primeira civilização a se tornar interplanetária. Uma civilização que não apenas construiu estradas, mas rotas para as estrelas. O que este experimento mental nos mostra é que às vezes não é apenas o gênio da pessoa que importa, mas o tempo e o lugar em que ela nasceu. E se Elon Musk tivesse nascido em Roma, talvez o céu fosse o limite, ou talvez nem ele mesmo. E você, que ícone gostaria de ver transportado para outra época? Steve Jobs no Renascimento? Nikola Tesla no Antigo Egito? Deixe nos comentários e ajude a escolher o próximo episódio do Ícones Fora de Época. Até o próximo encontro, onde a história se encontra com o impossível.